a manutenção, o que que significa manutenção? É a manutenção da dominância. Você está sempre em posição de dominância, independente se você perde o raio do pé da montada e agora está na meia montada. Não acelera. Ah, mas agora eu estou na meia guarda. Você vai passar de novo. O que interessa é você colocar o seu adversário numa posição de presa, numa posição defensiva e esmagar ele, engolir ele, até que acabe, até que você finalize. Controle e manutenção acima da finalização. Tem alguma coisa assim que a gente tem, eu acho legal da gente conversar, que é sobre controle e o manejamento das posições, e eu vou dar alguns exemplos práticos para vocês e depois eu vou começar a soltar alguns vídeos assim do meu próprio treino para vocês entenderem, porque às vezes coletar material é mais complicado de achar exatamente o exemplo que eu quero dar. Existe uma ideia de que, ok, é óbvio, gente, que a finalização é o mais importante, mas é como que se chega lá. E o como que se chega lá vai transformar todo o seu jiu-jitsu anterior a isso. Por exemplo, você pode me dizer assim, Pedro, uma finalização não precisa ser construída, porque eu posso estar no zero e de repente eu dou um bote e eu consigo uma finalização. Isso é uma realidade que se aplica principalmente quando se faz guarda. Quando se faz guarda, você tem muito isso. Então, por exemplo, a gente causa um desequilíbrio, tô jogando, a gente causa um desequilíbrio de arm drag, alguma coisa, alguém põe a mão no chão, guilhotina. Eu tô jogando soltinho, alguém vai fazer uma passagem, eu faço um shoulder crunch, faço uma pegada de braço, passo o pé, vou para um choi bar. Alguém coloca a mão no meu quadril, eu puxo e faço um arm lock só com a parte interna da coxa. Isso se aplica muito mais embaixo do que em cima, um bote de triângulo, por exemplo. Quando a gente fala predominantemente, e não que não haja construção por baixo, mas especialmente por cima, a gente precisa, é onde você constrói no jiu-jitsu a ideia de dominância, tá? Porque vamos ser práticos, tá? Vamos ser honestos aqui. A questão de querer fazer guarda é uma coisa especificamente sobre o jogo jiu-jitsu. Veja bem, eu não tô nem falando sobre a luta jiu-jitsu, eu tô falando sobre o jogo jiu-jitsu. E o jogo jiu-jitsu, ele tem uma particularidade que é o quê? Não vale dar soco, não vale dar chute. Então a gente tem tempo de ficar embaixo. A gente pode trabalhar por baixo que não tem problema. Agora, numa situação real, a gente precisa ficar por cima. A história do jiu-jitsu, ela se construiu e o jiu-jitsu virou jiu-jitsu também pelo que a gente conseguia arranjar por baixo, mas principalmente porque a gente botava para baixo e finalizava. Esse é o principal. Querer ficar em cima é muito importante. Existe até uma questão psicológica, né? O querer ficar em cima significa ser dominante, significa estar no controle, significa estar numa posição de predador e o outro de presa. A guarda, eu entendo que, e olha que quem está falando é quem é guardeiro e teve a vida toda fazendo guarda, foi aprender a gostar de passar guarda na faixa roxa. Quando eu comecei meu jiu-jitsu era puramente berimbolo na faixa branca, na azul lapela e era isso. E fui aprender a ficar em cima na faixa roxa. Não dá nem para dizer que eu aprendi a passar na faixa roxa. Aprender a passar mesmo, passar, montar, pegar as costas e finalizar foi de marrom. Então assim, por cima, eu acho que é quando a gente aprende a conectar as posições e a ter controle. E o que é o manejar que eu digo? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está na montada e alguém começa a empurrar nossa perna e a gente está perdendo a perna. A gente está perdendo ela e a gente vê que nós não vamos nem só perder o pé, que seria uma meia montada, nós vamos perder toda a linha do joelho. E o cara vai nos botar numa meia guarda. Não tem problema. É isso que eu sempre digo. Fazer o manejo, né? Não é essa a palavra. É fazer a manutenção. Eu tô falando manejamento aqui, eu aportuguesei o management, mas é a manutenção. Eu falei desde lá do início do vídeo, né? O manejamento não existe, eu acho. Nesse exemplo da montada, em que a gente começa a perder a linha do joelho e o cara começa a engolir a nossa perna, as pessoas aceleram a posição. E elas apertam. E quando tu aperta, tu gasta energia e tu tensiona a vontade de sustentar uma posição.
E essa vontade exacerbada de querer sustentar uma posição é onde tu acelera e tu te anseia e entra numa briga desnecessária, quando na verdade quem está em dominância é você. Se você está numa meia guarda, você estava numa montada, ok. Foi para uma meia guarda, é uma regressão? É uma regressão. Mas se você tiver com a sua pegada no no-gi, ou se for no-gi, você tiver com uma pegada funda na cabeça e ainda estiver pegando a calça, por que raios você está acelerando? Não faz o menor sentido. O principal quando você está por cima e você ganha a posição é uma mentalidade de engolir o seu adversário. Então você vai dar passos para frente em progressão que, caso algo aconteça e faça você regredir, o principal é a manutenção e o controle da posição, a manutenção da dominância, para que você continue exercendo dominância e esteja próximo de chegar em posições de controle. É isso. É isso. Basicamente é isso. A gente não aprende, aí de novo, todo aquele papo, né? A gente não aprende isso no jiu-jitsu esportivo, tá? Eu mesmo, eu fui ter essa consciência com o meu professor, o Pedro Marocco, porque ele vem de uma escola de Kron Gracie. Então, são dois mundos, assim, diferentes. E pode ter certeza que é isso que o Danaher fala para os alunos dele, por exemplo. E muito da questão ali posicional de montada, de progressão, de ser finalizador. Porque provavelmente a escola dele, acho que é Renzo, né? Então é a mesma linhagem, a mesma linha de pensamento. A manutenção, o que significa manutenção? É a manutenção da dominância. Você está sempre em posição de dominância, independente se você perde o raio do pé da montada e agora está na meia montada. Não acelera. Ah, mas agora eu estou na meia guarda. Você vai passar de novo. O que interessa é você colocar o seu adversário numa posição de presa, numa posição defensiva e esmagar ele, engolir ele, até que acabe, até que você finalize. Agora, se você fica dando tiro, trocando tiro, fazendo força, ele faz de lá, você faz daqui, você faz de lá, vira uma guerra física. E aí, sabe quem é que vai ganhar? Vai ganhar quem tem melhor atleticismo, vai ganhar quem tem mais e maiores qualidades atléticas. Qual é o ponto? Beleza, eu tenho um aluno talentosíssimo, faixa roxa, de 17, 18 anos, que tá quebrando todo mundo. Show, irmão, show. Beleza, agora aqui é nesse canal que a gente fala muito de jiu-jitsu, né? E aprofundar jiu-jitsu. Beleza, o atleticismo vai ganhar muitas lutas, vai ganhar inclusive o campeonato mundial. Inclusive na preta. Não é sobre isso que eu tô falando. Não tô dizendo que isso é ruim. É que a gente tá falando de jiu-jitsu. E jiu-jitsu ele é outra coisa. E aí lembre, acho que até vou linkar nesse vídeo sobre jiu-jitsu, performance e resultado. Lembra? Então, hoje falando de jiu-jitsu. E essa mentalidade que a gente tem de fazer manutenção e controle antes da finalização, quando você está por cima, ela faz construir em você uma mentalidade, não só uma mentalidade muito forte de controle e de ser dominante, como ela te faz construir uma ideia de que jiu-jitsu tem que ser algo que você constrói, lapida e aprofunda. Porque se você estiver sempre dependendo de 2, 3 movimentos rápidos para pular num braço, para fazer alguma coisa por cima, se você monta e você tem que... o cara de baixo tem que errar o braço para você laçar o braço e ir pro braço, ou o cara de baixo tem que dar uma ponte errada para você ir para as costas, tá errado. Você tá limitado no seu jiu-jitsu. Se você montou, é ali. A luta acabou ali. Você vai finalizar, você vai tomar a ação de finalizar dali. Não é se ele errar o braço. Você vai desconectar o cotovelo dele e você vai finalizar ele no braço porque você quer. Se porventura você perder essa montada, porque o cara muito forte, muito explosivo, muito boa defesa, e aí você teve que ir para as costas, ok, isso é um recurso. Aí você vai para as costas e finaliza. Agora, se você tá esperando ele fazer alguma coisa porque você tem que ir para as costas porque sua montada não tem ajuste, aí você tá apegado ao atleticismo. Aí é puramente algo físico, atlético. Então a manutenção da dominância, ela nos traz a consciência de muito ajuste, de lapidação constante de ajuste. E aí é uma coisa que você vai ter mais de 40 anos e ainda vai estar melhorando. É muito ajuste fino e profundo do que resolver as coisas com... Ah, Pedro, mas também se resolve assim. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando só de jiu-jitsu. E aí quando você juntar as duas coisas, se você conseguir transmitir todo esse conhecimento para um cara que é muito novo e ainda juntar, é imparável. É imparável. Só que na realidade, quando eu tiver a realidade, e falando por experiência própria, eu tô com 35. É muita gente talentosa com 22, 23 preta que não consegue fazer muita coisa. Não faz nada. E aí? Tem alguma coisa errada. Porque não é pra ser assim. É porque falta jiu-jitsu. Essa é a minha opinião.
podem discordar, alguém pode ficar brabo talvez, mas a minha opinião é que jiu-jitsu é uma coisa, atleticismo ele é uma outra coisa, se juntar os dois, ó, perfeito. Mas em primeiro lugar, jiu-jitsu sempre. Beleza, galera? É isso aí, se gostaram, deixa o like, não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante pra mim. E é isso aí, valeu, tamo junto. Osso.